Olá, meu nome é Renata Strino, sou psicóloga, mamãe da Marina e eu vim aqui contar o meu relato de parto. Uma galera aí pediu pra eu contar, por quê? Porque eu parei no carro da minha sogra. Se vocês ouvirem esse barulhinho de neném brincando, é a Marina que tá aqui do meu lado e eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir enquanto ela tá ali se distraindo. Pra começar, vamos começar lá do começo. Eu tive pré-eclâmpsia, quer dizer, não é bem do começo, né? Eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia, já tinha 30 e tantas semanas, que eu não lembro agora de cabeça. Eu gravei aqui de supetão, então eu não lembro de datas e informações muito exatas, mas eu vou escrever todas aqui em algum lugar da tela. O que me surpreendeu porque eu sempre tive pressão muito baixa, sempre, tipo 9/6, 10/6. Pré-eclâmpsia é pressão alta gestacional. Eu enchei muito, eu engordei 20 quilos. Boa parte disso de inchaço, de edema. Esse já foi ali, ó, o primeiro baque. Graças a Deus estava tudo controlado, mas tendo o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente não poderia esperar eu entrar em trabalho de parto naturalmente. A gente teria que induzir o parto. O parto seria um parto vaginal, porque é sempre a melhor opção, né? Cesariana. Oi, amor. Em poucos casos, a cesariana é a melhor opção. Vou pegar neném. E no caso de pré-eclâmpsia, a melhor opção é o parto vaginal, como na maioria dos casos. Inclusive, eu tenho uma síndrome autoimune, eu tenho síndrome de Sjögren, que também faria com que o parto vaginal fosse a melhor opção. E eu queria parto normal mesmo, então ótimo. Nesse cenário de pré-eclâmpsia, a gente teria que induzir o parto com 37 semanas, não ia dar para esperar mais. Na verdade, corri o risco até de ter que induzir antes. A Marina seria prematura, o que seria bem ruim. Mas aí a gente foi acompanhando, sempre com a equipe ali, equipe maravilhosa. E a gente foi acompanhando para se acontecesse alguma coisa, se a pressão subisse muito e tal, a gente ia ter que me internar e induzir o parto, mesmo que de forma prematura. Podendo esperar, estando tudo ali controlado, tudo certinho, a gente poderia esperar até 37. E aí, no dia que completou 37, a gente começou o processo de indução. E aí, tá uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi com isso tudo. Que a indução de parto é realmente um processo. Ela não é uma coisa que você vai lá, faz e pariu. Não. É um processo, são várias etapas. Eu não lembro de cabeça quais foram as etapas, mas eu vou escrever aqui também na tela em algum lugar. A primeira etapa, que foi a que a gente marcou para fazer no dia que completou 37 semanas, foi o descolamento de membrana. E eu lembro que a segunda etapa seria o balão. Daí pra frente eu não lembro mais, mas eu vou deixar aqui escrito. Só que assim, antes mesmo disso, a gente já começou a fazer algumas coisas naturais. Eu comecei a comer tâmara, de 6 a 8 tâmaras por dia. Grávidas, pelo amor de Deus, não saiam comendo tâmara, tá? É só no final da gestação. Pelo amor de Deus, não vai fazer besteira. Então eu comecei a comer, acho que com 35 semanas. 35 ou 36? Tu lembra, Marina? Eu não lembro quando foi. Com 35 ou 36 semanas eu comecei a comer tâmara todos os dias, de 6 a 8 tâmaras por dia. E comecei a usar óleo de prímula, que eu também não vou explicar aqui como é que usa, porque, sei lá, tem gente aí que vai querer fazer e não pode, gente. Tem que ser com orientação médica, tá? Você quer participar, amor? Eu vou contar a sua história. É uma história muito legal. E com 36 semanas também, eu fiz a acupuntura. Ou foi com 35? Gente, eu não lembro. Deve ter sido com 36. Eu nunca tinha feito acupuntura na minha vida. Eu amei. Doeu. Alguns pontos ali, misericórdia. Mas foi muito bom. Eu fiquei super relaxada, super tranquila. O que será que o neném sente na barriga da mamãe, hein? Quando a mamãe fez acupuntura? O que será? O que será? Você quer contar pro pessoal? É muito conversadeira, gente. Muito conversadeira. Muito gatinha conversadeira. E foi muito legal porque eu faria 2 sessões de acupuntura. O ideal seria até mais, mas eu só conseguiria fazer 2. Na primeira, quando eu cheguei em casa, saiu tampão. Já tava saindo uma coisinha de tampão aqui ou ali, o que é normal.
Mas no dia que eu cheguei em casa, depois da sessão de acupuntura, saiu uma quantidade boa de tampão com sangue, o que é um ótimo sinal. A acupuntura seria para auxiliar no processo de indução do parto, e eu senti que ali alguma coisa já começou a acontecer. E aí chegou a 37 semanas, no dia que completou 37, era uma quinta-feira, fomos lá fazer o descolamento de membrana. E aí foi muito engraçado porque chegando lá, a obstetra falou, olha, vai doer, assim, né? Muita gente sente bastante dor nesse procedimento, você vai me falando, a gente vai conversando e tal. Eu não senti absolutamente nada. E vou falar pra vocês, eu tava tão feliz, assim, apesar dos pesares, né? Apesar de toda a situação ali, eu tava muito feliz porque significava que dali a alguns dias eu teria minha filha nos meus braços. Então, assim, nada tava tirando minha alegria. Nada. Era impossível tirar minha alegria naquele momento. E eu tava feliz da vida. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Tá bom. Começamos o procedimento. Eu não senti absolutamente nada. E a obstetra até falou que, na hora, né? Ela falou assim, nossa, eu não vou nem conseguir descolar tanta coisa aqui. Não vou conseguir fazer muita coisa aqui. Porque a bolsa tá muito fininha. Eu tenho medo até de romper a bolsa sem querer com o meu dedo, né? Ela só conseguiu deslocar. Ela só conseguiu descolar um pouquinho assim de um dos lados. Não sei se eu tô falando certo, tá, gente? Em termos técnicos. Tô falando o que eu lembro na minha cabeça. E aí meu marido, Bruno, perguntou, é possível entrar em trabalho de parto ainda hoje? Era de noite já, gente, isso. E ela falou assim, olha, é raro com 37 semanas já entrar em trabalho de parto depois de descolamento de membrana. Isso acontece mais quando a gestação tá mais avançada, tipo 41 semanas. Com 37 é mais raro, mas tudo pode acontecer. Chegamos em casa, a gente fez à noite, né? Chegamos em casa já era o quê? Sei lá, umas 8, 9 horas da noite. Nesse dia, meu marido é professor. Era uma quinta-feira. Quinta-feira é o dia que ele mais dá aula, assim, o dia inteiro, que ele mais tem turma, que ele mais fala, que ele mais fica cansado. E depois a gente foi direto pra consulta com o obstetra. Quando a gente chegou em casa, eu olhei pra ele e falei assim, Bruno, dorme, porque vai ser essa madrugada. Ele acreditou em mim, Marina? Ele levou fé ali na minha certeza, no que eu tava dizendo? Não. Ele dormiu? Não. Eu avisei. Um detalhe importante que eu esqueci de falar. Eu comecei a ter contrações de treinamento com 20 semanas. Contração de treinamento não dói. Mas eu sentia uma dorzinha, assim, eu ficava um pouquinho dolorida desde 20 semanas. Fui pra maternidade algumas vezes pra ver se estava tudo bem, porque não é normal doer, mas estava tudo bem, enfim. Com 35 para 36 semanas, eu comecei a ter pródromos. Eu fiquei 8 dias em pródromos com dor. As contrações dos pródromos não são ritmadas, não é aquela contração de trabalho de parto. E elas são dolorosas, mas é uma dor bem suportável. E eu fiquei 8 dias em pródromos. Tem gente que fica algumas horas, tem gente que fica muitos dias. Então, eu já tava em pródromo quando fiz o descolamento de membrana. E a gente chegou em casa e eu falei isso, Bruno, vai ser essa madrugada. E aí eu tava lá, né, com a contração dos pródromos. Uma outra informação importante. Eu não fiquei os 8 dias com dor direto, não. Contraindo direto, não. Teve uma pausa, aumentava um pouco, parava, depois aumentava de novo, ficou indo e voltando assim. Não foi 8 dias seguido igual, com dor não, porque, gente, eu já tava muito cansada. No terceiro dia eu já não aguentava mais esses pródromos. Porque tava doendo, tava incomodando o dia inteiro, mas aí depois foi dando uma pausa e tal, depois que voltou. E aí eu tava com essas dores, né, com essas contrações dos pródromos. Eu resolvi ver série pra me distrair e pintar. Eu tava a fim de pintar aqueles livros de mandala, sabe? Eu me desliguei das contrações, das dores, me desliguei completamente. Lá pelas tantas, era 1 hora da manhã, mais ou menos, 1h pouca da manhã. E eu parei assim, falei, nossa, perdi a hora, tô aqui há muito tempo, né? Eu parei de pintar, eu parei assim, observei, tá doendo. Mas de uma forma estranha. Tá diferente aqui o negócio. E aí peguei lá meu aplicativo, fui marcar um intervalo entre uma
contração e outra, porque tava bem nítido assim, sabe? Não tava nítido antes. E aí eu fui marcar um intervalo de 2 minutos entre uma contração e outra. Eu falei, oi? O Bruno, quando eu parei de pintar, foi a hora que ele foi deitar. Então, tipo assim, ele deitou por 10 minutos. Ele dormiu 10 minutos. Aí eu falei, Bruno, melhor ligar pra alguém. E aí, gente, daí pra frente, foi só mais pra frente. Eu ia falar daí pra frente, foi só pra trás, mas não foi só pra trás, foi muito pra frente que minha pituquinha chegou. A minha pituquinha chegou. Daí pra frente, foi só dor, a dor foi aumentando, o trabalho de parto veio, aconteceu. E minha pituquinha chegou ao mundo. Não foi, pituquinha? Não foi, pituquinha? E aí a gente entrou em contato com a doula Maju e com a enfermeira da equipe, a Juliana. E elas foram acompanhando lá a gente, eu mandei os intervalos das contrações pra ela e eu já comecei a entrar num estado assim que eu não tava conseguindo mais levar à frente essa comunicação com as pessoas, né? Eu dei pro Bruno, fala aí com as meninas, eu vou só me concentrar aqui, já tava começando a doer bastante. Filmando a grávida em processo parturiente. Segura, peão. Ai. Ai. Oh, Jesus. Clamando pelo Senhor agora. Eu não tinha ideia do que estava por vir, da dor que estava por vir. E aí chegou a Juliana aqui em casa, depois chegou a Maju, elas ficaram ali me acompanhando, a Juliana ouviu o coração da Marina pelo sonar e a gente acompanhando tudo e tal. E aí, pouquinho tempo depois que as meninas já tinham chegado e o trabalho de parto já tinha engrenado, eu comecei a perder força nas pernas. Isso foi bem ruim, isso foi bem marcante assim no parto, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar sozinha, minha perna tremia muito, 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 muito. E eu não conseguia comer. Essa parte foi bem difícil. A dor foi difícil? Foi, mas eu tava esperando também já. Essa dor eu tava esperando. A dor do parto é, ó, uma dor assim, ó. Não tem palavras no português pra expressar. Dói muito, gente. Dói muito, dói muito, dói muito. Você que quer parir, saiba disso. Mas dor não é sinônimo de sofrimento. Segura essa, Marina. Dor não é sinônimo de sofrimento. Aquelas dores simbolizavam a minha escolha pelo parto normal, que foi uma escolha super consciente, apoiada pela equipe, que foi a melhor opção pra mim e pra minha filha. Então, eu não estava sofrendo, eu estava muito feliz. Mas saiba que dói. Dói muito. Então a dor eu já estava esperando. Eu não sabia como era, mas já estava esperando. Agora, as pernas me pegou. A perna assim fraca me pegou. Eu não conseguia me mover. E parto é movimento. Eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia fazer posições diferentes para tentar aliviar a dor. Eu não conseguia. Eu mudei de posição algumas pouquíssimas vezes com a ajuda das meninas e do Bruno. Consegui ir pro chuveiro, minha mãe tinha trazido já uma piscininha inflável, eu consegui ficar naquela piscininha ali, foi maravilhoso, maravilhoso, aliviou bastante, assim, todos os meus incômodos. Mas era difícil, foi difícil chegar até a piscininha, foi difícil sair da piscininha, tava tudo difícil, assim, pra mim movimentar tava muito difícil. E, gente, aqui eu moro, onde eu moro, só tem escada. Vocês imaginam como não foi pra descer a escada? Sem comentários. Teve uma hora que, sobre isso da fraqueza das pernas, que eu tentei levantar da cama. Eu não me lembro assim com detalhes, mas eu levantei por algum motivo da cama, eu tava na cama. E eu levantei assim, perdi força e eu meio que... Eu não caí, mas eu fui pro chão. Eu fiquei lá no chão. Quando eu tava lá no chão, eu senti um negócio saindo. Era a Marina? Não. Era o quê? Cocô. E eu avisei a equipe, entendeu? Assim, ó, gritando. Saiu cocô! A grávida, ela perde o pudor. Gente, eu já tava ó, em outro planeta há muito tempo. É a tal da partolândia, não é mesmo? É normal, gente, parto. Parto sai cocô, cocô é um ótimo sinal, significa que o neném tá muito pertinho. E aí, nesse momento, eu tava no chão ainda,
A Juliana chegou pra mim e falou: Renata, a gente tem que ir pra maternidade agora. Mas eu não consigo levantar minha perna. A gente tem que ir agora. Plena. Juliana, plena. E aí foi todo o rolê de como vou descer a escada. Oh, meu Deus. Pausa. Fui solicitada para um mamazinho. Mas voltando, para descer as escadas, gente, foi um rolê. Foi complicado, mas descemos. E eu já tava gritando já há um tempo. A grávida também grita muito, sabe? A grávida não, a parturiente. Durante o trabalho de parto a gente grita muito. E tem que gritar mesmo, tem que vocalizar mesmo, porque isso alivia a dor. Quando eu desci as escadas e a gente parou na frente da entrada do meu prédio, eu sei que eu parei aqui assim, ó, botei a mão aqui nas perninhas, fiz só um... 7 horas da manhã. Os vizinhos ouviram? Não sei, devem ter ouvido. Mas também todo mundo sabia que eu tava grávida. Voltei muitas horas depois, já tá no final do dia aqui, inclusive a luz, não sei se tá boa, tá tendo barulho de obra lá fora, mas não consegui voltar antes, porque estava na função mamãe. Agora a Marina tá com a avó, e aí eu vim aqui terminar o vídeo rapidinho. Se tiver saindo barulho de obra, vai ter que ficar assim, entendeu? Porque se eu não gravar agora, eu não consigo mais gravar. Mas paramos na escada, né? Eu tava falando que a parturiente grita muito, e tem que gritar mesmo, tem que vocalizar mesmo, porque isso ajuda a aliviar a dor. E eu não consigo nem imaginar não vocalizar, porque na hora a gente realmente entra na partolândia e só vai. E eu gritei várias coisas assim, que eu lembro bem. Tiveram algumas coisas engraçadas, algumas coisas não muito engraçadas, porque tava bem doloroso, e outras que ficaram muito marcadas. Por exemplo, eu quero anestesia, eu botei anestesia no meu plano de parto. Só que eu tava em casa, não deu tempo de chegar na maternidade para tomar anestesia. Gente, o meu trabalho de parto foi muito rápido. Do momento em que eu comecei a pedir anestesia até o momento que a Marina nasceu no carro, no estacionamento da maternidade, vou chegar lá, não deu tempo, assim, então não tomei anestesia, mas eu gritava, eu quero anestesia, eu botei no meu plano de parto e tal. Enfim, eu realmente tinha botado que se eu pedisse era pra dar, mas não deu tempo. O que foi bom, porque a anestesia ela atrasa o trabalho de parto, então eu ia ficar provavelmente mais horas em trabalho de parto. E meu parto foi muito rápido, muito rápido. Parto a jato, graças a Deus, foi ótimo, amei. Eu passei a gestação toda mentalizando ter um parto a jato. Assim, sem criar grandes expectativas, porque isso não tem como controlar, né? Mas eu fiquei mentalizando que eu queria um parto a jato, que ia ser um parto rápido, tatanana. E realmente foi, que bom, eu fiquei muito feliz. Poderia não ter sido, mas nesse caso realmente foi, e foi ótimo. Que bom que eu acabei não tomando anestesia, porque eu ia tomar, gente, isso é fato. Se eu estivesse na maternidade, eu ia tomar. Ia acabar atrasando mais, demorando mais, então no fim das contas foi bom, deu tudo certo. Mas voltando, eu gritei várias coisas, né? Além dessa do cocô, da anestesia, eu olhava nos olhos do Bruno e falava, faz alguma coisa! Coitado. Ele, mas o quê? Eu não sei, qualquer coisa. E aí nós conseguimos chegar no carro. Foi o Bruno na frente, dirigindo com a Maju. Atrás fui eu e a Juliana ali, me ajudando e tal. Eu tava, gente, assim, ó, toda torta, apoiada no feijão. Vou deixar a foto do feijão aqui, maravilhoso esse feijão. Pouco tempo depois que a gente saiu com o carro, eu botei a mão, assim, e eu senti uma cabeça da Marina. Marina começou a coroar. A gente estava a caminho da maternidade. Ela passou praticamente o caminho quase todo coroando. O Bruno até conta que teve um determinado momento que ele olhou assim pra trás e tinha uma cabeça saindo. Nesse caminho eu gritava coisas tipo, sai Marina, vem tira a Marina daqui. Era sexta-feira, 7 horas da manhã, tinha trânsito, é um caminho rápido, que geralmente eu demoro 30 minutos de carro. Eu nem sei quanto tempo demorou nesse dia, mas eu sei que tava com aquele engarrafamento de sexta-feira, 7 horas da manhã. E foi a Maju na frente e a Juliana atrás, assim, com a mão pra fora, gritando, licença, licença, grávida parindo, grávida parindo. O caos, gente, o caos. Quem olhasse pra dentro do carro ia estar as duas gritando, grávida parindo, eu lá. O Bruno na frente, o
caos. Mas um caos muito engraçado. Muito bom de lembrar. E tiveram momentos, tipo, que a cabeça da Marina saiu, assim, um pouco, né? Eu não tava vendo, eu não conseguia ver que eu tava assim. Eu estava sentindo com a mão, né? Mas eu senti que ela saiu e depois ela meio que voltou. Aí eu gritei, a Marina voltou! Teve um momento que a cabeça saiu e parou no meio do caminho. Ela parou no meio do caminho. Tira ela daqui. Tadinha da minha filha. Eu gritei muito. E aí chegamos na maternidade, a equipe já estava toda lá, tava a Juliana em comunicação com a equipe o tempo todo, desde o começo, desde que ela chegou na minha casa. Se não me engano foi a Maju ou foi o Bruno, acho que foi a Maju, não sei. Alguém também ficou em contato com a fotógrafa, que a fotógrafa não chegou, não registrou o parto, né? Porque eu não cheguei a tempo na maternidade. Ela registrou o pós-parto, ficaram assim registros maravilhosos, lindos. Mas o parto não. Eu tenho o registro do parto porque a Maju gravou com o celular dela e depois me passou. E a gente chegou no estacionamento da maternidade, já estava a equipe toda lá. E aí a obstetra principal, né? Eram 2 obstetras na equipe, uma pediatra, uma enfermeira e a anestesista. E aí a obstetra principal olhou pra mim e falou assim, nem tira ela daqui. Não tem como, vai nascer aqui. E assim, 1 minutinho depois, Marina nasceu e eu amparei ela com os meus braços no carro. Foi muito, muito emocionante. Na hora que ela saiu, acabou toda aquela dor. Ainda faltava a placenta sair, né? O nascimento da placenta, que a gente ama. Pode demorar, se eu não me engano, até 1 hora depois que o bebê nasce. Não tenho certeza se é esse tempo. A Marina já tinha nascido, ela foi direto pro meu colo, ficou ali comigo. E ainda estava ligada, né, conectada pelo cordão umbilical, a placenta ainda estava dentro de mim. E aí já tinha uma pessoa com uma cadeira de rodas do lado de fora, então eu saí do carro com a Marina no colinho, sentei ali na cadeira de rodas e a gente foi para a sala de parto, finalmente dentro da maternidade. Foi engraçado porque quando eu saí do carro, eu olhei assim, tinha umas pessoas, né, ao redor que viram tudo ali acontecer. E quando eu saí com o neném no colo, as pessoas... Ah, olha, que lindo, que emocionante. Pequena atração ali no estacionamento. Mas tinha pouquinha gente, não tinha muita gente não. Pelo menos que eu me lembre, né, que eu tenha visto. E aí a gente foi pra sala de parto, finalmente dentro da maternidade. E aí lá eu fui super assistida por toda a equipe. Eu já tava sendo muito bem assistida pela Juliana e pela Maju, né, mas lá a gente fez o que tem que fazer no pós-parto e exames na Marina e tudo com a Marina no meu colo. Depois que a placenta nasceu, eu cortei o cordão umbilical, eu pedi para cortar. Tudo que eu pedi foi atendido dentro do possível, né? Faz muita diferença a gente ter uma equipe alinhada com você, uma equipe humanizada, que pensa em você, pensa no seu bem-estar, pensa no bem-estar do bebê, que leva em consideração o que a família tem a dizer, os desejos da família. A equipe foi maravilhosa do começo ao fim. O que eu posso dizer para você que tá grávida, que quer ter filho, que tá se planejando aí, é que procure um bom profissional, uma equipe legal que esteja alinhada com você, que vá te respeitar e que não faça cesáreas desnecessariamente, a não ser que seja o seu desejo, por qualquer motivo que seja, né? Mas se você deseja parto normal, encontre uma equipe que realmente vai fazer, que realmente vai te ouvir. As indicações de cesárea são poucas, a cesárea é muito bom, salva vidas, mas são poucas as indicações de cesárea e a gente mora num país que é extremamente cesarista, extremamente violento no que diz respeito à obstetrícia, à saúde da mulher, enfim. Então, ter uma equipe humanizada que esteja alinhada com você faz toda a diferença do mundo. E também, gente, tem uma doula. A doula também faz muita diferença, não só no momento do parto, mas durante toda a gestação e no pós-parto. Eu não sei nem dizer o quanto a Maju foi importante para mim naquele momento. Tenham uma doula, vocês não vão se arrepender. Se você tá na dúvida se vai contratar fotógrafo ou não para esse momento do parto, eu tava com essa dúvida, porque eu pensei, é mais uma pessoa ali. Mas depois, gente, tudo bem que ela não tava comigo durante o trabalho de parto em si, foi no pós-parto.
mas eu gostei muito dos registros que ela fez, foi muito emocionante ver depois o vídeo que ela fez, eu chorei. Então, se existe essa possibilidade, vai, faz. Você também não vai se arrepender. Tenha um plano de parto, faça um plano de parto e coloque todos os seus desejos ali e apresente esse plano para a equipe. E por fim, não tenham medo de parir, dói muito, mas como eu disse, dor não é sinônimo de sofrimento e você pode pedir anestesia, ainda assim vai ser muito melhor do que uma cesárea sem necessidade. Acho que eu não deixei nenhum detalhe importante de fora. Obviamente não dá para falar tudo, mas acho que eu trouxe aqui o principal, um resumo do resumo do resumo. E só posso dizer que foi muito emocionante, foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que a minha filha chegou. E foi um sonho, ela foi muito esperada, muito planejada, muito desejada. E eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Foi muito, muito emocionante. Muitas coisas aconteceram no pós-parto, mas isso fica para um próximo vídeo. Obrigada por terem assistido. Tchau, tchau!